Bom, eu trouxe há alguns dias aqui no canal um método que eu explico dentro do Melhor Tutor do Mundo, que é o equilíbrio de 5 pilares com a teoria das barras. E hoje eu decidi trazer aqui pra você, como esse vídeo, né? Como esse vídeo foi, ele teve uma audiência legal, assim, ele teve uma boa média de engajamento. Foi o vídeo recorde do canal, mas ele teve uma boa média de engajamento e a galera, em média, assistiu até muito próximo do final, comparativamente com a média do canal. Então eu entendi que é um tema que a galera se interessou. E aí eu decidi fazer meio que um complemento explicando o método que eu entendo e que aplico, o método que eu entendo que é o melhor, mais assertivo hoje na educação positiva de cães e que é o que eu explico para os alunos do Melhor Tutor do Mundo e o que eu aplico no adestramento a domicílio. Qual que é esse método? É um método que leva em conta a teoria das fases. Que é a teoria das fases? É isso que eu vou te explicar nesse vídeo. Eu sou o Kleber, adestrador, pai da Wendy, e é isso que a gente vai falar hoje. Então vamos entender essas fases de vida, como que elas funcionam e por que elas funcionam para qualquer cachorro. E aí, qual que é o meu objetivo com esse vídeo? É te convencer a fazer parte do Melhor Tutor do Mundo? Sim, também, né, cara? Porque isso aí realmente funciona para 100% dos cães que eu já atendi até hoje. Não teve nenhum que a partir do momento que eu entendi, desmistifiquei essa parada, desenvolvi esse método e comecei a aplicar de uma maneira coerente, não teve nenhum cachorro que eu apliquei que não trouxe resultado. O resultado que os tutores esperavam. Então eu espero que sim, faça sentido para você, que você entre no Melhor Tutor do Mundo, porque é um método que eu acredito, que eu aplico e que traz muito resultado. Então se liga aqui, ó. Se liga aqui não, você não tá vendo, né? Mas eu fiz um resumo aí pra gente conversar, pro vídeo não ficar muito longo. Eu não sei se você sabia, bicho, sou eu que edito tudo, posto tudo, faço o planejamento. Então, como sou só eu sozinho, né? Se você puder se inscrever e ativar as notificações para acompanhar os próximos vídeos e dar um joinha nesse também, agora que você sabe que sou eu que faço tudo, que não tem ninguém me ajudando, né? Cara, isso valoriza pra caramba o trabalho do tio Kleber. Olha só que importante, a importância que você tem aqui no canal, de verdade, tá bom? Então se inscreve aí, dá o joinha, vamos lá. Então, ó, o que acontece? Cara, eu peguei muito cachorro, ao longo da minha carreira, pra você entender, tá? Ao longo da minha carreira, eu fui me dedicando a problemas específicos. Então eu comecei trabalhando só passeio, aí depois eu peguei uns perrengues de passeio, eu comecei a trabalhar adestramento no passeio. Depois eu falei, cara, eu vou começar a trabalhar filhote, porque eu pego os adultos tudo cagado, eu não entendo muito bem como é que eles funcionam. Então eu comecei a trabalhar só filhote, fui me especializar em filhote. Aí eu fui trabalhar cachorro reativo, aí eu comecei a ver que o cachorro reativo faltava, que no cachorro reativo faltava o leque de comportamentos que o filhote tinha. E aí eu comecei a fazer uma conexão de eventos e tudo mais. E aí eu fui trabalhar as questões de agressividade social, que reatividade e agressividade não necessariamente andam juntos, tá? Podem andar juntos, mas não necessariamente estão juntos. E aí eu fui trabalhar muito essa questão de protocolos de socialização, que eu trouxe aqui no canal recentemente. Então eu fui trabalhando por fases, né? Eu fui, ao longo da minha carreira de 6 anos, focando em fases e momentos e comportamentos, problemas específicos. E aí eu fui identificando que, cara, o problema que um cachorro X, de idade X tinha, era muito semelhante ao cachorro que tem uma idade Y, sendo que o problema é o mesmo. O que faltava nesses dois cenários, apesar da idade, era o mesmo leque de comportamentos. E aí eu fui testando essa teoria e tudo mais, e eu cheguei à conclusão de que é isso mesmo, bicho, que o filhote, ele tem que aprender determinadas coisas, que quando ele sai da fase de filhote, fase inicial de filhote até os 60 dias, ele vai ter uma nova fase de filhote, que é dos 60 dias aos 5 meses, que ele tem que aprender determinadas novas coisas, que nessa fase de vida ele tem determinadas limitações e sim algumas capacidades, que quando ele sair dos 5 meses, o momento de vida dele vai ser diferente e o cérebro dele vai estar num momento mais fechado para encarar essas coisas diferentes. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa exposição. Logo, esse cuidado demanda uma certa habilidade do adestrador e dos tutores na hora de expor, na hora de orientar, na hora de oferecer recompensa, na hora de limitar comportamento inadequado, né, inviabilizar que o comportamento inadequado seja mostrado, porque senão ele vai se consolidar e vai virar um padrão de comportamento, né, não é punir, tá? É diferente, eu só tô resumindo a conversa aqui. Depois disso, né, que ele sai dos 8 meses e entra na fase dos 8 meses a 1 ano e 2, ele tá atravessando o grosso da adolescência ali, bicho. A adolescência, você lembra quando você foi adolescente? Então, os mamíferos de modo geral, hoje eu não tenho notícia de nenhum mamífero que não passe pela fase da adolescência. Talvez os aquáticos, não sei, se for biólogo me fala aí, mas os mamíferos terrestres, de modo geral, todos passam por essa fase da adolescência. Essa fase da adolescência vai fazer o que na cabeça do cachorro? Vai mexer com as certezas que ele tinha, vai mexer com as memórias dele. Então as memórias que ele veio consolidando a respeito da interação com cães, a respeito da interação com pessoas, a respeito da interação com o mundo, essa fase da adolescência vai fazer esse cachorro questionar, vamos dizer assim, vai fazer esse cachorro testar aquelas certezas, aquelas memórias. E aí que você vê que muito cachorro começa a ficar rebelde. Ele ficou na adolescência, ele ficou rebelde. Na adolescência ele começou a brigar. Né? Por quê? Porque ele estava começando a testar as certezas que ele tinha. Então os níveis de exposição e a forma da exposição
exposição, as formas de exposição também tem que ser planejadas exatamente por causa dessas mudanças emocionais que esse cachorro está começando a experimentar agora. Então vamos dizer que até os 8 meses ele era um cagãozinho, né? Ele tinha medo de cachorro latindo no portão. Quando ele está na adolescência, a testosterona mais alta, melhor dizendo, né? Pelo amor de Deus, testosterona mais alta chega a me dar caganeira. Cara, os receptores de testosterona no cérebro estão mais ativos, né? Então a testosterona que esse cachorro tem, que o corpo dele produz, essa carga hormonal da testosterona, essa testosterona vai dialogar de maneira mais ativa com os receptores de testosterona no cérebro. Isso vai mexer com o que nele? Vai mexer com o comportamento agressivo. Então ele era meio cagão, mas agora como ele tá na adolescência... Opa, peraí, mano, você tá me tirando, João? Todo dia eu passo aqui, você vai ficar latindo pra mim, isso não vai ficar assim. Então na adolescência essas coisas começam a acontecer. E aí que tem que tomar alguns cuidados. E aí depois disso a gente sai da adolescência, alguns com muitas sequelas, não é verdade? Alguns adolescentes saem completamente sequelados. E a gente entra no que no cachorro, no cães familiares, eu chamo de adolescência funcional, porque ele não vai entrar na fase adulta propriamente dita enquanto viver no ambiente doméstico. Se ele for abandonado, ou se ele tiver oportunidade de viver num ambiente selvagem com caça e formar ali vínculo com outros indivíduos da mesma espécie, ele tem chance sim de chegar no desenvolvimento neurológico correspondente à fase adulta do lobo, mas vivendo no ambiente familiar, essa fase adulta que corresponde à responsabilidade de proteger o grupo social dele, essa fase social não existe, essa fase neurológica não existe nos cães familiares. Tá? Tem até um estudo que foi feito na Bulgária que observou os cães domésticos que, não sei se foram abandonados, não lembro agora, foram abandonados, não sei o que aconteceu, mas vivendo numa região de floresta lá na Bulgária e tal, e eles de fato consolidaram um grupo social coeso como lobos fazem. Olha só que incrível, né? Então o cachorro tem sim essa capacidade, pelo menos cientificamente está comprovado no estudo, pelo menos no que foi apresentado não foram mostradas as condições para que isso acontecesse, né? As condições totais, mas a condição básica que foi documentada ali foi vida natural livre, tá? Então o cachorro tendo a oportunidade de se comunicar e de viver, e de caçar, e de predar, e sim de se expor a risco e tudo mais. Então, entendendo essas fases, entendendo quais são as limitações que cada fase oferece e as capacidades que cada fase oferece, a gente vai atender essa demanda através de treinos específicos e preparar esse cachorro para a vida adulta, para essa vida de adolescente funcional. Seria esse correspondente da vida adulta que a gente gostaria que os cães fossem, mas se você tem um Golden em casa, você sabe que ele não é o adulto, né? Pelo amor de Deus. Golden com 7 anos parece um filhote de 7 meses, é muito engraçado. Então você vê isso aí claramente mais acentuado em alguns indivíduos, menos acentuado em outros. Pois bem, então o que acontece? Qual é o método? O método é pegar qualquer cachorro, não interessa a idade, 5 anos, 7 anos, 12 anos, não interessa a idade, e entender que se ele está nesse momento hoje, eu vou te dar um exemplo real de um pincher de 13 anos que entrou no melhor tutor do mundo, junto com um filhote de ovelheiro gaúcho, né? Como é que a gente faz um cachorro de 13 anos, que é o pincher, que foi, como se fala, o macho reprodutor de um canil até os 5 anos, tudo que ele sabia fazer era pegar a fêmea e montar, e procriar e tudo mais, era só isso que a vida dele girava em torno disso. Como que a gente pega esse cachorro agora e faz ele conviver com um filhote, que bicho, filhote tá nem com coisa nenhuma, né? O filhote quer enlouquecer e brincar e não sei o que lá. Então a gente fez a preparação com manejo de ambiente e tudo mais, só que a gente ajudou esse cachorro a destravar as coisas que ficaram travadas quando ele era um filhote, porque no canil, é duro dizer isso, mas aparentemente faltam criadores sérios nesse país, né? Assim como faltam profissionais sérios, de modo geral, nesse país, mas o canil, o cara que cria a raça para vender, devia ter muito mais conhecimento do que é o cachorro e menos da raça. Eu acho que a vida do cachorro seria muito mais saudável se ele soubesse o que é de fato o cachorro, soubesse menos o que é a raça. Se ele tivesse oferecido desenvolvimento lúdico para esse pincher, adequado para a fase de vida, até os 60 dias, até os 5 meses, até os 8 e tudo mais, e oferecesse treinos e exposição social correspondente à capacidade e à limitação desse cachorro fase a fase de vida, ele não teria problema nenhum ter sido macho procriador e depois ter sido adotado pela família. Ele ia saber lidar de uma maneira muito mais tranquila com a chegada de um filhote, né? Teria sido muito mais rápido e fácil a convivência desses dois cães, apesar da diferença brutal no tamanho, né? Um filhote de 60 dias de ovelheiro gaúcho já é maior que um pincher de 13 anos. E cresce rapidamente e virou já um monstrão perto de um pincher. Mas o que a gente fez? A gente pegou e ofereceu oportunidades para esse pincher destravar as coisas que ele deveria ter aprendido quando ele era filhote. Então a gente começou a fazer manejo de alimento, regrar as condições para oferecer alimento. A gente começou a manteve algumas recompensas que eram importantes para esse cachorro, como por exemplo petisco, fruta, essas coisas, porque é um cachorro de idade já, não dá para ficar também radicalizando a parada, né? Então o método entende que o cachorro tem determinadas necessidades de aprendizado e respeita a história dele, né? Então as sobremesas começaram a ser oferecidas
estabelecidas com desafios lúdicos, a gente começou a trabalhar ali o equilíbrio dos 5 sentidos desse cachorro, a gente começou a trabalhar com ele a comunicação através de coleira e guia, consciência de corpo. Para quê? Para que, sabendo usar o corpo de formas que ele já deveria ter aprendido e colocado em prática, exercitado ao longo da vida, sabendo colocar isso em funcionamento, ele conseguisse se comunicar de maneiras diferentes com o filhote. Porque o filhote, tadinho, se ele aprender que a brincadeira que ele está tentando obter gera agressividade, ele vai achar que brincadeira e agressividade são sinônimos, né? Porque a brincadeira, toda vez que ele tenta brincar, o que acontece é que ele é agredido. Então ele vai responder na mesma moeda, porque ele não tem uma intenção má, ele só é um filhote tentando brincar. E aí se um adulto brinca com ele de morder, ele entende, beleza, então é assim que brinca. Né? Emocionalmente é isso que acontece. E aí esse pincher hoje, ele faz coisas que eram impensáveis. Vou até deixar na tela aí o depoimento, né? Um trechinho do texto de satisfação do aluno. Por quê? Pô, tá lá, chama Tupolino o cachorro. O Tupolino, cachorro, cara, muito engraçado. O Tupo, como eles chamam, Tupolino é um cachorro que não sabia brincar de farejar. Não tinha capacidade, ele tinha, mas estava dormente. Ele não tinha capacidade de botar o focinho no chão e achar uma comida. E aí no vídeo, na foto, no texto, eles estão falando exatamente desse momento de grande orgulho e de satisfação. O Tupolino tá farejando o tapete olfativo, cara. Para um cachorro de 13 anos que só ficava no colo e montava, olha só que baita progresso. Agora imagina isso sendo aplicado desde cedo na vida, essa qualidade técnica, essa qualidade de conhecimento sendo aplicado desde o dia 1 do filhote. Cara, isso muda o jogo pro resto da vida, isso faz o cachorro se desenvolver de maneira saudável, isso garante que não vai ter problema de forma alguma. Como é que eu vou prever todos os eventos do futuro no mundo, né? O dia que eu conseguir isso, meu amigo, eu não tô aqui mais no canal não, vou estar fazendo outra coisa. Mas enfim, então, mesmo atravessando momentos difíceis que vão acontecer, episódios difíceis, cara, tendo a metodologia aplicada, não necessariamente na sua totalidade, mas a base da metodologia, cara, qualquer problema que acontecer vai ser muito mais facilmente atravessado, entende? Vai ser muito mais facilmente resolvido e muito mais rapidamente. O que acontece? Vou te dar um outro exemplo. Ixi, poder ficar semana e meia falando aqui nesse vídeo. Um cachorro que eu peguei pra treinar com 7 anos. Bicho, comportamento, eu comentei ele aí, né, no vídeo anterior da agressividade. Cara, esse cachorro não teve um método. Os tutores, cara, super conscientes, mas infelizmente, como eu sempre digo, né, tem bons e maus profissionais e o Brasil está carente de bons profissionais em todas as áreas. É uma infelicidade, realmente. Eu concordo com o que você pensou. Os tutores tinham boa intenção e tentaram algumas coisas. E passaram por métodos de adestramento e depois passaram por mudanças de vida, mudança de profissão, mudança até de país, o que inviabilizou a aplicação de um método que levasse em conta o desenvolvimento completo, né, ao longo do tempo que o cachorro leva para se desenvolver. E aí esse cachorro, ele teve treinamento picotado, vamos chamar assim, começa com um, passa para outro, muda de cidade, começa outro adestrador, tal. E é uma carência dos adestradores saberem atender à distância também, enfim, mas, né, então, se atendessem à distância, por exemplo, hoje, esse aluno, se tivesse começado comigo hoje e mudasse de cidade, continuaria comigo online, simples assim, porque eu tenho a competência para atender as pessoas online, mas enfim, e aplicar o método à distância. Então o que aconteceu com esse cachorro? Cara, ele ficou travado no comportamento dele na adolescência, então ele era um adolescentão, rebeldão, tudo tinha que ser, adolescência barra filhote, né, tinha uma urgência de ter as coisas dele, né, tudo pra ontem, mas o comportamento não era de filhote, o comportamento já era de um adolescente, com essa tendência à agressividade, com essa frequência de comportamento agressivo. Então ele não estava latindo porque ele estava com urgência de comer, ele estava latindo de forma agressiva para ter logo aquilo que ele entende que é direito dele, que ele tem que ter. É engraçado falar assim, né? Mas é uma descrição emocional e não uma descrição, é uma racionalização da emoção, porque é assim que a gente conversa, né? A linguagem é uma racionalização de emoções. Então, eu tô descrevendo em palavras o que o cachorro estava atravessando emocionalmente. E isso era assim para todos os âmbitos da vida dele, com outros cães, né? No caso do ataque de pânico que eu citei, no caso do comportamento agressivo em relação a outros cães. Cachorro que, cara, ele ficou travado na adolescência. Por que na adolescência? Porque foi quando parou o treino dele. É o que eu falo, né? Se você não evoluir no treino com seu cachorro, não é que vai ficar igual, você vai ficar pelo caminho, vai ficar para trás, vai ficar pior, porque o mundo oferece cada vez mais desafios, não é verdade? Eu olho para o mundo, a Wendy vai fazer 10 anos em junho de 2023, eu olho para o mundo que existia quando ela chegou, cara, é absurda a mudança no comportamento social das pessoas que têm cachorro, é absurda. Outro dia aqui na minha rua ela foi atacada 2 vezes, bicho, é que a Wendy tá com 10 anos, ela é muito de boa, ela é muito emocionalmente resiliente, que isso foi construído respeitando, aplicando esse método com ela. Então, quando o cachorro vai para cima dela, ela se
afasta e pondera. E se o cachorro não insistir, ela abaixa a cabeça e vai embora, bicho. Porque é isso que tem que acontecer. Foi até um erro meu, né? Não ter atravessado a rua, não ter pegado ela no colo, enfim, não ter me intrometido, né? Enfim, às vezes também as pessoas são invasivas, que foi exatamente isso esse ponto que me levou a falar sobre esse evento. As pessoas hoje são muito mais invasivas, cara. Tipo, elas entram no Google, como educar um Shih Tzu? Seja firme com ele. Cara, Defina as regras da casa. por onde começa a definir as regras da casa? Tipo um Airbnb, se sujou, limpe, se usou a pia, lave. É isso que é as regras da casa? Não dá pra entender, bicho. E as pessoas estão cada vez mais dependendo, ou se permitindo depender dessas dicas, desses conhecimentos de padaria pra educar cachorro. E vale dizer, vale ressaltar aqui entre eu e você, que o mundo de 10 anos atrás tinha 1 bilhão a menos de pessoas. Então não tem só 1 bilhão a mais de pessoas no mundo em relação a 10 anos atrás. Tem 1 bilhão a mais de pessoas procurando dicas na internet. E são com essas pessoas aí que você vai ter que conviver com o teu cachorro, bicho. Você tá aqui assistindo um conteúdo de qualidade com profundidade, não acho que é só você olhar a média de inscritos no canal. Cresce mais ou menos 300 a 500 pessoas a cada 30 dias. Eu vou fazer um esforço para crescer mais, prometo, esse ano de 2023. Mas você vê que para 8 bilhões de pessoas, cara, tá meio distante, na verdade. E ai, meu Deus do céu, o tamanho da missão. Mas enfim, então você vê que o desafio não é simplesmente educar o cachorro, é entender que ele precisa evoluir nos comportamentos dele. Que se ele não evolui, ele fica parado no tempo. Se ele ficar parado no tempo, a vida dele fica mais difícil. Por quê? Porque parado em termos de comportamento, o cérebro dele vai diminuindo tolerância, que ele vai ficando mais velho. É igual velho, né? Igual ser humano velho. Ser humano velho. Velho é assim mesmo, né? Assim que as pessoas falam. Eu não, hein? Você que fala isso, eu não. Velho é assim mesmo. Por quê? Porque velho já não tem mais a tolerância que tinha quando era adolescente. Alguns ficam sábios. Por que alguns ficam sábios? Porque eles continuaram evoluindo. Outros são chatões, ranzinzas, têm comportamento viciado e são altamente intolerantes. E assim também é o cachorro. Por quê? Porque se não evolui comportamento, não evolui aprendizado, ele fica pelo caminho e a vida dele fica mais difícil. Então esse é um método que eu explico dentro do Melhor Tutor do Mundo, que eu vou te fazer o convite pra você entrar aí, bicho. Se você quiser entrar agora, entra agora. Você clica no botão aí e vê se você clicar no botão e tiver lá, clica aqui e faça parte do Melhor Tutor do Mundo ou coisa do tipo, é porque tem vaga aberta. Se você clicar e tiver cadastre-se na fila de espera, porque você tem que ser cadastrado na fila de espera que não tem turma aberta, tá bom? Mas clica aí no botão, você entende agora um pouco melhor o método. Dentro do Melhor Tutor do Mundo tem todo o processo passo a passo em teoria e prática, e tem também essa teoria dos 5 pilares, explicado direitinho fase a fase de vida, e a teoria das barras, que é um desdobramento da teoria dos 5 pilares. Cara, é lindo, bicho, é lindo, é sucesso garantido. Não tem nem... Você pode até questionar se você consegue ou não. Eu acredito que você consegue, porque eu te pego pela mão, tá? Tanto em relação ao cachorro quanto em relação a você mesmo. Então, agora questionar o método, francamente, já é coisa do passado. Espero te ver no próximo vídeo, no qual a gente vai falar sobre o quê? Cara, eu vou trazer um tema aqui que eu acho muito massa, bicho. Sabe qual é? Por que o Border Collie é considerado o cachorro mais inteligente? Eu discordo. Fica com essa bomba, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá.